Muito boa tarde. As palavras de agradecimento também à organização deste colóquio e ao facto de nos convidarem para podermos apresentar aqui alguma reelaboração de material epigráfico, no fundo pouco cheio de novidades, com poucas novidades, mas de qualquer modo, de alguma forma, creio que pode ser estimulante para quem ouve pela primeira vez falar destas questões. Nos últimos tempos tem sido muito interessante o contributo que os epigrafistas têm dado nestes domínios, sobretudo graças a alguns achados que vão ser aqui reapresentados, sem grande novidade, mas penso que pode ser, na sua globalidade, uma apresentação interessante, sobretudo a carga da Sara, que se encarregou mais desse pormenor. De uma forma geral, as questões que aqui trazemos têm, em primeiro lugar, uma componente de natureza arqueológica. O conhecimento que nós temos, hoje é muito importante, advém, em primeiro lugar, do próprio conhecimento das cidades, uma vez que, de uma forma geral, a questão da profissão de médico tem muito que ver com os fenómenos mais urbanos que rurais. Embora, a partir de determinado momento, o mundo rural tenha o seu desenvolvimento também, é sobretudo nas grandes cidades que nós vamos conhecendo os médicos deste mundo romano, particularmente na capital, em Augusta Emérita, onde inclusivamente há alguma investigação sobre a própria distribuição geográfica dos vestígios epigráficos relativos aos médicos, evidentemente quase sempre marginais em relação à cidade, porque são com frequência lápides funerárias e, portanto, provêm normalmente das necrópoles situadas nas zonas marginais da cidade. Esses aspectos concretos são sempre interessantes, mas não trazem, por assim dizer, um contributo particular para o conhecimento da própria atividade médica, apenas para a questão da própria distribuição geográfica das necrópoles, que é um aspecto secundário nestes problemas que nós tratamos aqui. Ao mesmo tempo, é muito importante dizer que a epigrafia é apenas um contributo complementar para outro contributo de natureza arqueológica, que são os conjuntos de materiais relacionados com o exercício da atividade médica. E desde logo por aí não precisaríamos sequer da epigrafia para percebermos a diversidade instrumental que nós temos à nossa disposição, normalmente até com frequência em conjunto, associados, não é? Os gestores médicos são muito frequentes nesta altura e quando aparecem alguns destes elementos de natureza material, não aparece apenas um, aparece normalmente uma panóplia de instrumentos que faziam parte de um conjunto mais ou menos consagrado e relativamente fácil hoje de identificar, graças aos conhecimentos que se vêm desenvolvendo sobre a medicina romana. É um domínio bastante explorado e do qual nós não temos um conhecimento, por assim dizer, muito profundo, porque também não temos conhecimento da própria atividade médica e da tradição de evolução dos próprios instrumentos medicinais. Não é? Mas claro que nós temos, desde logo, essas duas componentes essenciais, a componente relacionada com a cirurgia e com a extração e a componente farmacêutica relacionada com os próprios remédios utilizados ou as próprias substâncias utilizadas nessa atividade medicinal. Apresento-lhes aí uma pequena panóplia, desde navalhas até pinças, sondas ou tenazes para extração de dentes, não é? Que são aspectos que ainda hoje nos podem fazer alguns arrepios, não é? Quando pensamos na própria ausência, como já foi referido aqui, de anestesia, não é? O que causava realmente uma certa aflição. O Estatuto dos Médicos está marcado por um tópico, não é? São, de qualquer maneira, pessoas que exercem um ofício, uma profissão. E, por isso, do ponto de vista do seu Estatuto, têm, seguramente, uma condição relativamente baixa na sociedade romana. Numa sociedade muito hierarquizada, onde começamos com classe senatorial e classe equestre e cidadãos, às vezes, de bastante prestígio, os médicos vinham sempre no patamar de baixo. Eram normalmente associados ao mundo servil ou ao mundo dos libertos. É fundamentalmente aí que os vamos encontrar e, por isso, esta situação concreta nunca pode desaparecer da nossa perspectiva. Está sempre no fundo da consideração social dessa profissão. É claro que
o exercício de uma atividade que tinha implicações na saúde, que tinha ao mesmo tempo uma certas exigências de formação e que tinha uma relação muito privilegiada com as elites daquele tempo, faziam com frequência que os médicos passassem rapidamente da situação de escravos à situação de libertos e constituíssem, às vezes, fortunas consideráveis, e também na sociedade romana o aspecto económico pesava também na própria consideração social que um indivíduo deste tempo tinha. Por isso, a condição de médico acaba por ganhar uma certa relevância de natureza social, ainda que geralmente associada a uma baixa condição, por assim dizer, jurídica, uma baixa condição jurídica. Também é importante termos em conta que temos alguns vestígios de uma realidade frequente nas profissões. As profissões associarem-se em colégios, não é? Em instituições, em grémios, não é? Que de alguma forma juntavam as pessoas em torno de uma atividade profissional e que lhes davam algum prestígio também. E nós temos, inclusivamente, aí um indivíduo, apresento ali 2 exemplos, que ilustram diferentes componentes do exercício da medicina. Um indivíduo que é liberto do Colégio dos Médicos, a própria agremiação tinha uma capacidade económica e funcionários ao seu serviço. Este indivíduo, Sexto Publício Decumano, com o nome curioso de Publício, aparentemente um indivíduo de natureza pública também, que recebeu essa liberdade pública, e um outro indivíduo associado à frota estacionada no Miseno, a um médico da Marinha, não é? Que aparece como médico duplicário porque recebiam duplamente o contributo salarial a que tinham direito, que é homenageado por os seus colegas. Este aspecto agremiatório é também muito importante para compreender este mundo romano e, portanto, é uma situação muito relevante para compreender o estatuto deles. Apresento-lhes, por fim, um comentário jocoso de Marcial sobre a aprendizagem da medicina, que ilustra bem como alguém vê esta realidade contemporânea. Estava de cama, diz Marcial, mas tu, ó Símaco, vieste logo a casa acompanhado de 100 discípulos. 100 mãos frias como o gelo me tocaram. Não tinha febre, ó Símaco. Agora já tenho. Portanto, esta realidade da aprendizagem da medicina pode ser vista quase sempre numa perspectiva séria, que é aquela que nós nos devemos colocar, mas não devemos deixar de considerar este aspecto muito importante, também jocoso e às vezes não tão positivo, que essa realidade podia encerrar. Às evidências gráficas, queria dizer apenas que, claro, é uma honra para mim estar aqui hoje e poder partilhar a mesa com os meus colegas arqueólogos e com os 2 grandes epigrafistas dos nossos tempos. Começando então pela epigrafia, como o Dr. Amilcar Guerra dizia, é efetivamente a principal fonte de informação que nós temos para responder à questão de quem eram efetivamente os médicos na Lusitânia, porque permite-nos aceder não só ao seu nome e às suas especialidades, mas também à sua origem, ao seu estatuto jurídico e às suas relações familiares. Da Lusitânia conhecemos 9 inscrições de médicos, 6 delas concentradas na sua capital, que nos dão um conjunto de preciosos dados sobre este coletivo profissional. Começamos então com o epitáfio de Públio Sertórios Níger, um médico que manda fazer esta inscrição para si, para o seu pai, para a sua esposa e para a sua irmã, e note-se ainda que o texto diz-nos que é o seu sobrinho e herdeiro, Marcos Dídios Póstumos, que, com parte do património herdado, manda fazer uma estátua em honra do médico. Quanto ao estatuto jurídico, tendo em conta o stria nomina e uma onomástica de origem latina, este parece ser o único médico
de Imérita, que teria seguramente um nascimento livre, uma vez que também o seu pai, Públio Sertório, parece ter sido um cidadão romano, com um praenomen e um nomen de origem latina. Passamos ao epitáfio de Quintus Apónios Rústicos, que se diz ser um médicos oculários, o que chamaríamos hoje de oftalmologista, patriciensis. E então o que esta inscrição retrata é então um imigrante da Bética em Imérita, uma vez que o designativo de patriciensis constitui um étnico que nos remete para a colónia patrícia Córdoba. Esta inscrição foi mandada... Quintus Apónios Rústicos foi sepultado juntamente com a liberta Apónia Mandata, e aqui o facto de partilharem o mesmo gentilício sugere que esta liberta fosse uma liberta do próprio médico, que a dado momento se convertera em sua esposa, e retrata também outra personagem, Eucaris, designada através de um nome único, de origem orientalizante, que surge designada como Soror, como irmã, possivelmente de Apónia Mandata. E aqui, claramente, temos uma situação em que Eucaris mantém a condição servil, enquanto que Apónia Mandata, casando com Quintus Apónios Rústicos, com a manumício ganha o seu nome e ganha liberdade. Quanto ao estatuto jurídico do médico, considerámo-lo como incerto, uma vez que, apesar do uso strianómina e de uma onomástica latina, estes vínculos familiares com estas mulheres de condição servil podem apontar que também o médico tivesse um passado servil, podendo ser um liberto ou descendente de libertos. Outro epitáfio de Caius Domítios Pilades encontra-se integrado no canto esquerdo desta monumental placa sepulcral coletiva, que estaria embutida na fachada de um columbário, possivelmente pertencente a um colégio ou uma corporação de libertos. Foi mandada fazer pela sua mulher, a liberta Cornélia Maurila, juntamente com um escravo, com um liberto do próprio médico, Caius Domítios Restitutus. Destaque-se nesta inscrição a fórmula utilizada, que traduzindo diz: caminhante, peço-te que, ao passares, que digas que a terra te seja leve. O que, apesar de não ser uma fórmula inédita em Imérita, dá um cariz mais literário à inscrição e recorda-nos que realmente o propósito de um epitáfio seria preservar a memória do defunto. Isto realmente só seria atingido se as inscrições fossem dadas. Quanto ao estatuto jurídico, o cognomen de origem orientalizante aponta-nos para que fosse um liberto. Quanto ao epitáfio de um médico de estatuto servil e anuários, este foi encontrado em Vila Franca de Los Barros, em pleno Águer imeritense, e foi mandado fazer pelo seu irmão December. Ora, de imediato, ressalta aqui o facto de tanto Ianuários como December terem ambos cognomina que derivam dos nomes dos meses, que seria uma moda muito comum entre escravos, e poderia remeter ao seu mês de nascimento ou ao mês em que integrariam na nova família. Destaque-se aqui também a coincidência de haver outro médico na Lusitânia com o mesmo nome, Caius Átios e Anuários, um médico spaquensis que teria em Miróbriga. Ora, quanto a problemáticas de leitura desta inscrição, tem a ver sobretudo com a leitura dos gentilícios. Na linha 2, vemos que o gentilício do patrono do médico surge com a abreviatura por uma única letra, um D percae, e na linha 6, quanto ao gentilício do dedicante, que tem apresentado diversas variantes, desde Caius, Hirtius ou Írrios, que sugerem que Ianuários e December não teriam sido escravos de um mesmo patrono. Ianuários, escravos de um, por exemplo, Domítios Percae, e December, liberto de um Caius Hirtius ou Írrios. E, portanto, pertencentes a famílias de escravos
diferentes. E, neste sentido, o termo frater, que surge na inscrição, não pode ser encarado como irmão no sentido de uma relação familiar consanguínea. Funerária, e entramos na votiva, com o altar que um médico, Lúcius Cordius Sinforos, dedica a Venus Victrix. Ressalta-nos de imediato um alto relevo de uma águia de asas abertas, que, como sabemos, é um emblema legionário e que aqui não se encontra em contexto militar. E destaque-se ainda o facto do culto a Vênus com este epíteto de vitoriosa, é praticamente exclusivo da área lusitano-galaica e surge também ele sempre em contexto militar. No entanto, aqui a águia e Venus Victrix são invocadas como símbolo da vitória sobre a doença. É toda a materialização da exaltação da vitória médica. Quanto ao estatuto jurídico, também Sinforos, um cognomen de origem orientalizante, remete para que seja um liberto ou seu descendente. O altar funerário de Iulia Saturnina, uma das raras médicas atestadas no ocidente do Império, foi dedicada pelo seu marido, que a designa de médica óptima, portanto, excelente médica. Ora, no entanto, alguns investigadores têm eliminado esta Iulia Saturnina da categoria dos médicos e têm-na considerado antes uma obstetrix, ou seja, uma parteira, baseando-se num alto relevo que se encontra na parte posterior da área de um recém-nascido envolto numa manta. Ora, nós sabemos que as médicas usufruiriam de uma certa consideração na sociedade, mais ou menos equivalente à dos seus colegas masculinos, mas, no entanto, as obstetras sofreriam de um estigma social por virem das classes mais baixas da sociedade, o que torna o estatuto jurídico de Iulia Saturnina aqui um ponto controverso, porque se num primeiro olhar pareceria uma cidadã romana, o facto de ter casado com um indivíduo designado Cassius Philippus, com cognomen orientalizante, e o seu próprio cognomen de Saturnina ser muito usado entre escravos, parece apontar-nos que também ela pudesse ter partilhado de um passado servil. Chegamos então à placa do Medica Tinctus, que é a base do nosso estudo, encontrada em 1995 num contexto de obra numa necrópole que percorria a Via Emérita Córdoba. Ora, a leitura não deixa espaço para controvérsias. Temos um estudante de medicina, Notus, que dedica esta placa ao médico Atímto, em Emérita. No entanto, a função da placa é mais problemática, uma vez que, apesar de ela ter sido descoberta em contexto funerário, estava em reutilização. E, apesar desta tipologia encontrar paralelos noutras placas funerárias de Emérita dos séculos I e inícios do século II, nestas placas o defunto é usualmente designado no nominativo. E aqui encontramos Atímto no dativo, que é próprio do ambiente honorífico. Por outro lado, note-se a ausência de um formulário funerário, uma oportunidade que não foi deliberadamente tomada, uma vez que vemos que existe espaço suficiente no final da inscrição para que fosse gravada uma fórmula do tipo Ixitus Est. E então, atendendo ao afeiçoamento lateral e posterior da placa, esta, porventura, poderia ter sido encastrada num monumento do tipo do mausoléu do médico, sob um nicho com a própria estátua em homenagem, numa realidade similar ao que poderia ter acontecido com o primeiro médico, Publius Sertorius Niger. Ora, esta inscrição revela-se de um extraordinário interesse, não só para compreendermos diversos aspectos acerca da aprendizagem de um ofício de uma particular importância, ou de médico, no contexto da Lusitânia romana, mas também para compreendermos melhor acerca da mobilidade geográfica e dos intercâmbios sociais estabelecidos entre o Lícipo, o principal porto comercial da Lusitânia, e Emérita, a sua capital administrativa.
Ora, a emérita, ao concentrar em si os órgãos administrativos e as instituições religiosas, assume funções de lugar central, convertendo-se num ponto de atração-chave em âmbito regional, que atraiu todo o tipo de imigrantes, desde notáveis locais que queriam satisfazer as suas ambições políticas, a médicos que procuravam uma maior clientela e que procuravam servir os agentes da administração romana que residiriam temporariamente na capital. E assim, no âmbito da Lusitânia, Olícipo e Emérita destacam-se como dois centros urbanos que deram lugar a oportunidades económicas. Sabemos que a prosperidade económica de Olícipo encontra-se muito associada ao seu cariz portuário e uma característica comum em outros importantes portos do Império seria a sua ativa permeabilidade social, o que proporciona um contexto social, político-social ideal para o enriquecimento e o florescimento da classe dos libertos que tinham na participação das atividades comerciais a sua grande fonte de enriquecimento. Então, dito isto, neste contexto, voltemos aqui à inscrição. Atendendo à pouca difusão do cognomen Notus no Império e à raridade do gentilício Eius do seu patrono na Lusitânia, foi possível identificarmos este estudante de medicina de emérita que consagra a placa ao médico Atímetos com um escravo de uma proeminente família de Olícipo, de meados do século I, cujo patrono seria então Caius Eius Primus, um liberto e Augustalis Perpetuus, que em 57 d.C., sob Nero, financia importantíssimas reformas no teatro de Olícipo, nomeadamente a ornamentação do proscaenium e da orquestra. Por outro lado, permite-nos pensar que esta proeminente família de Olícipo, ao enviar um dos seus escravos a 250 ou 300 km de distância para adquirir formação médica, permite-nos confirmar que a Emérita tenha efetivamente funcionado como um centro médico regional no ocidente do Império. E, por outro lado, podemos pensar também que Caius Eius Primus já havia beneficiado de relações sociais com outros indivíduos da capital que ajudaram a proporcionar a oportunidade de Notus adquirir os seus conhecimentos com Atímetos, um prestigioso médico local que o recebe como seu assistente prático. E para terminar, apenas numa tentativa de reconstrução da linha cronológica, podemos pensar que, quando terminada a formação médica, mas antes de regressar à sua cidade de origem, Notus dedica a placa ao médico Atímetos em agradecimento. Com a formação adquirida, regressa à sua cidade, onde, algures no tempo, é manumitido e homenageia o seu antigo patrono com um pedestal que coloca no próprio teatro que este ajudou a ornamentar, e neste pedestal surge como um médico liberto, Caius Eius Notus, acompanhado da sua esposa, uma liberta da mesma família de escravos, e de 4 dos seus descendentes. Então, encerrando e concluindo, as conclusões não são muito criativas, decorrem um pouco daquilo que expusemos. Esta realidade social dos médicos é uma realidade diversificada, é uma realidade onde particularmente se nota uma progressão do ponto de vista do estatuto jurídico, com frequência passando da servidão à liberdade e a uma liberdade que traz prestígio também. Com frequência são augustais, pessoas que depois se integram no mundo da política e do culto imperial, os mais altos cargos que podiam desempenhar. Portanto, a promoção social dos médicos é realmente uma realidade que se compreende bem, apesar de origens muitas vezes modestas. A diversidade da sua origem faz também a diversidade das suas atividades
é também um elemento que aparece bastante importante. E depois, claro, a realidade da mobilidade na aprendizagem e até eventualmente no exercício da profissão era típica, sobretudo interprovincial, era uma realidade típica que podia ser facilmente detectada e que nós detectamos, sobretudo com este último exemplo que foi apresentado, um dos mais sugestivos que apareceu na epigrafia da Lusitânia nos últimos tempos. Muito obrigado.